Paz do Senhor Jesus a todos Paz. vocês que estão conosco em mais esta oportunidade preciosa que tem nos concedido o Senhor de estarmos reunidos em comunhão com o Senhor e com os irmãos, dia 4 de setembro de 2022. Agradecemos a Deus por esta oportunidade que o Senhor tem de nos conceder estarmos juntos para aprender, para estarmos compartilhando a palavra do Senhor com os nossos irmãos, com os nossos entes queridos, com aqueles que podem estar vendo este vídeo, assistindo este vídeo posteriormente. Então, que esta pequena e simples e sempre breve meditação venha trazer edificação para aqueles que nos ouvem, que nos assistem, paz, conforto ao coração de cada um. Então, vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai, é o nosso Criador, o nosso Redentor, o nosso Salvador. E a Ti nos dirigimos, sabendo que o Senhor nos ouve e nos atende, para que por Tua misericórdia e o Teu favor, e mais esta oportunidade, aqueles Teus filhos que ainda não estão neste momento conosco, possam estar se reunindo a esta nossa reunião, a esse nosso culto, para louvar o Senhor, para agradecer ao Senhor, para buscar a presença do Senhor, e cultuar ao Senhor com alegria no coração e com entendimento. Por isso, te pedimos a tua presença do teu Espírito Santo, falando no nosso coração, para que possamos compreender a tua palavra e possamos louvar ao Senhor com alegria. Agradecidos por mais uma semana, no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, ó nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos e te pedimos a tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, o nosso tema de hoje, então, temos aqui orando com entendimento. E sempre buscar a orar ao Senhor com o nosso entendimento, claro, com a presença do Espírito Santo. E o nosso texto está no livro de Salmo, no Salmo 90, versículos 1 e 2. Então, um salmo de Moisés. Não é de Davi, nem de Salomão. Esse texto nos diz: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Bom, sabemos que esta é uma verdade e esta é uma oração de Moisés. Não tem somente esta. Existem outros que também oraram ao Senhor, mas Elias, Ana, tantas orações que são bem mais conhecidas na palavra de Deus. Mas esta também nos serve para nos orientar, mais especificamente, evidentemente, com o nosso Senhor e Salvador Jesus, que, apesar de poucas orações que são descritas, porque ele muito orou e muito orava quando esteve entre nós, mas não foram registradas porque ele, à parte, se distanciava dos discípulos, então ninguém escutava. E se escutava, nunca colocaram na palavra de Deus, então não temos registro. Mas temos um texto importante que vamos, daqui a alguns minutos, então, meditar neste texto também. Bom, hoje temos aqui os hinos da nossa harpa cristã, de número 614, 577 e 115. Então, 614, 577, 115. 614. A Terra Feliz. Ok, amém, obrigado. 1, 2, 3. Eu avisto uma terra feliz, onde irei para sempre morar. Há mansões neste lindo país, que Jesus foi para mim preparar. Vou morar nessa terra celeste por ver.
vou morar nessa terra celeste por vir. Cantarei nesse lindo país belos hinos ao meu Salvador, pois ali viverei bem feliz, sem angústias, tristezas nem dor. Vou cantar nessa terra celeste por vir. Vou cantar nessa terra celeste por vir. Deixarei este mundo afinal para ir a Jesus adorar nessa linda cidade real. Em ventura sim vou estar. Vou estar nessa terra celeste por vir. 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 Amém? Então, graças a Deus que o Senhor nos preparou o lugar. E, com certeza, temos um lugar junto ao Senhor, e se é preparado por Ele, e é real, é eterno, como nós cantamos. E temos, esta é a nossa esperança, mas é a certeza da nossa esperança. Amém. Por Cristo Jesus. Irmã Simone, Deus abençoe e bem-vinda. A paz. A paz do Senhor. O nosso segundo hino, então, da nossa harpa cristã é o hino de número 577, em fervente oração. Que vamos falar sobre oração e temos dois hinos, então, sobre oração. Eu não sou muito conhecedor desses hinos, mas cantaremos com alegria. Ok? 577, em fervente oração. 1, 2, 3. Em fervente oração, vem o teu coração, na presença de Deus derramar. Mas só podes fruir o que estás a pedir, quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer, quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar, só então has de ver
que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Então, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar do Senhor. Amém. Então, quando nos prostramos, quando nos oramos ao Senhor, então nós sabemos que o Senhor, com certeza, nos ouve e, segundo o querer e a vontade dEle, Ele nos atende. Basta a cada um de nós esperar, como está na palavra, esperei no Senhor. Sabemos que muitos profetas esperaram muitas vezes e muito mais do que eu tenho esperado. E foram atendidas as súplicas dele. Portanto, você e eu podemos orar ao Senhor e Ele vai nos responder. Amém. Não porque cantamos o hino, mas porque está na palavra do Senhor. Esta é a nossa certeza e a nossa segurança. Terceiro hino da nossa harpa, o hino de número 115, Trabalhai e Orai. Ok? 1, 2, 3. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, eu ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor Jesus. Meu desejo é orar, e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai,
na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Amém. Então, o nosso desejo deve ser esse, com certeza, não é? De procurar fazer algo para o reino de Deus. E alguma forma, sempre há uma forma do Senhor poder nos usar, podermos sermos vasos de honra nas mãos do Senhor. Amém. Ocupado, né? Trabalhar significa nesse sentido. Então, orar e trabalhar na seara e na vinha do Senhor, na obra do Senhor, de alguma forma, como nós dizemos, né? Nem que a pessoa seja o porteiro da igreja, não que seja desmerecido, mas o cargo inicial na igreja, ou desde que ele entregue um panfleto, não precisa ser um pregador de multidões, mas um simples panfleto que ele entregue com amor, com confiança no Senhor. Então, significa um trabalho para a obra do Senhor. Amém. A providência vem do nosso Senhor, o nosso provedor, para que aquele panfleto, para que aquela posição que cada um de nós ocupe, seja para a honra, louvor e glória do nome do Senhor. Amém. Amém. Então, chegamos ao primeiro domingo do mês de setembro de 2022. Não se esquecendo, aqueles irmãos que puderem estar conosco, nosso segundo domingo do mês, nós temos por tradição fazermos a Santa Ceia do Senhor no segundo domingo do mês. E a Santa Ceia, como eu sempre digo, não é uma tradição, e sim uma ordenança. A tradição é apenas o dia a semana do mês. Então, na próxima semana, aqueles irmãos que puderem, então, participamos juntos da Santa Ceia do Senhor. Agradecemos a Deus e por mais esta semana que tem se passado, pela comunhão que estivemos com os irmãos, hoje também, ali na Igreja Shinohara, por aqueles irmãos que não podem ou não puderam até o momento estar conosco. Peço as orações em favor deles, para que o Senhor esteja abençoando a cada um nas suas necessidades, porque basta a cada dia o seu mal, ou seja, as necessidades deste mundo presente, e que possamos realizar as necessidades deste mundo presente de segunda a sábado. Mas, se não for possível, que possam ser feitas no domingo e estar nas mãos do nosso Deus. E peço oração, então, em favor desses irmãos que muitas vezes gostariam de estar conosco, mas não podem estar, devido ao horário, devido a tantas outras dificuldades, como os nossos familiares no Brasil. Mas o Senhor esteja com cada um. Amém. Este é o meu pedido de oração. Vou pedir aqui para a irmã Simone Uemura, começar com a irmã Simone, por gentileza. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor a todos. Paz do Senhor Jesus. Desculpa os meus 5 minutinhos de atraso, me perdoe. Não. Hoje eu queria pedir uma oração especial ao pai de uma amiga minha, que ele tem 67 anos, e ele teve um ataque fulminante, um ataque cardíaco, e ele está internado, correndo risco de vida, né? Está em coma, então a minha oração é por ele. Uma pessoa incrível, uma pessoa do bem, sabe? E a gente está muito triste. Então hoje é especial para ele e para todos que estão presentes hoje no culto. Que Deus abençoe a todos. Muito grato. O nome da pessoa? A gente chama ele de seu Jota. Tá aqui no Japão? Né? Tá no Japão? Oi? Tá no Japão? Não tá no Japão, não. No Brasil. Uhum. O genro dele já veio para cá, né? Mas ele tá no Brasil. Muito grato, então, por esta pessoa. Senhor Jota. Amém, muito grato. O Julinho? Paulo. Tá cuidando das crianças. Tá Amém. bem melhor? Deus abençoe, então. Muito bem. Tá bem melhor? Tá tudo bem, graças a Deus. Oh, glória a Deus. Já voltamos pro culto. Foi uma bênção. Amém. Graças a Deus. Poder
retornar. Amém, aleluia. Muito grato, irmã Simone. Irmã Luzinete e Alexandre. Amém, Lu? Bom dia, paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor. Amém. Só agradecer a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito, pelas grandes misericórdias dele, cuidado. Quero continuar pedindo oração em favor dos meus pais, em favor da nossa família aqui, que está muitíssimo frio. Amém. Meu Deus. Pedir para que o Senhor continue dando saúde, graça e também Amém. para o Brasil, né, para o Senhor nos Esta, dar direção, porque está chegando. esta semana. Então, que o Senhor nos oriente aqui, né, nos ajude Uhum. e tenha misericórdia do nosso país e da situação, né, geral. Em nome de Jesus. Deus Amém. abençoe. Muito grato. Obrigada pela oportunidade. Deus abençoe todos. Eu que agradeço, nós agradecemos. Muito grato. Então, a irmã Luzinete sempre reiterando os pedidos em favor da nação, em favor dos governantes, em favor dos familiares, e que ela também agradece pela presença do Senhor na família dela, nos familiares dela, e o Senhor com certeza estará dando a solução de cada dificuldade, de cada problema, porque o Senhor é fiel àqueles que permanecerem fiel ao Senhor, o Senhor não vai desamparar e não o tem desamparado. Graças pela vida da irmã Luzinete, do irmão Alexandre, do seu lar e dos seus familiares. Aqui à direita, os irmãos Anderson e Keiko, por gentileza. A paz dos irmãos. A paz. Como sempre, agradecer, né? E agradecer pela vida do William, que os irmãos, eu pedi tanta oração por ele. Essa semana, a gente voltando do serviço, ele já retornou para casa dele, tá com a família, e a químio já terminou, e ele já está liberado para trabalhar. E agora a recuperação é em casa. Glória a Deus. Então, agradecer e o menino Patrick, que fez essa semana a cirurgia dele, né? Para que Deus ajude na recuperação. Meu Deus. Amém. O Senhor é maravilhoso. Muito grato, Anderson. Keiko, Tamaro. Nada em especial. Como sempre, né? Uhum. Só agradecer mesmo. Muito grato. Amém. Bom, esta semana o Anderson vai de noite. Então, eu comentei com ele essa semana. Esse foi o único sábado da semana que ele tinha de folga. Próximo sábado agora também é ocupado. Então, orar em favor do Anderson, da Keiko, pela saúde deles. E nossos irmãos que estão ali no Brasil, os familiares do Anderson e da Keiko. Ok. Nishimura Kyodai. Onegai shimasu. Moshi. Hai. こんばんは。こんばんは。なかなか、コロナもだいぶ減ってきたみたいで、若干暑さもしのげてきたんで、もう感謝です。体調もだいぶ良くなってきて、でもやっぱし体がやっぱ疲れてるんで、もう少しね、やっぱし、夏の疲れが出てきてるみたい。で、もう健康でいること自体がもう感謝です。以上です。Ele agradece, né? Ele agradece pela epidemia de corona ter diminuído bastante, né? E também o corpo dele anda cansado, mas que Deus tem mantido. Mantido. E hoje mesmo esteve conosco no culto, né? Irmã Maria, por gentileza. Boa noite, bom dia. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Amém, Jesus. Estamos bem, graças a Deus. Mas a gente vai envelhecendo, né? Então, às vezes a gente leva choque pelas coisas que acontecem, né? No nosso corpo. Não é como quando a gente era mais novo, né? E tudo funcionava automaticamente. Mas é isso, que a gente tem que aprender a envelhecer também, sabe? E aceitar os nossos limites. É isso. Amém. É verdade. Né? Amém. Então, orar ao Senhor
para que nos dê essa sabedoria. Agradeço por todas as coisas. Amém. Então, orar para que o Senhor nos dê essa sabedoria, nos dê esse discernimento de quando a idade vai chegando. Evidentemente, as coisas vão se modificando, mas o Senhor permanece o mesmo e Ele é fiel. Irmã Mieko, então, por gentileza. Bom dia, boa noite. paz do Agradeço a Senhor. Deus também, só temos que agradecer. Mas o hospital não está fácil. Os funcionários, os pacientes estão contaminados, né? E o número é progressivo, não é fácil. Mas peço aos irmãos que orem. E também agradeço imensamente a Deus pelas aulas, né, da escola dominical nas igrejas, as atividades iniciarem a partir da semana que vem. Então, os nossos netos também vão poder ir para a escola dominical presencial. Agradecimento a Deus. Amém. E pelas ausentes, que é a Clarice, que não pôde, e pelo Melvin, que está também ocupado. Em nome de Jesus. Amém. E a irmã Maria Sato. Maria Sato também pela loja. E mais você falou da aniversariante e o culto de senhora? Dia 1º de setembro fez primeiro ano de aniversário do culto de senhoras. Nós iniciamos o ano passado, no dia 1º de setembro. Eu peço desculpa para as irmãs, a irmã Luzinete não estava, aí não foi comentado, mas depois eu me arrependi, peço desculpas. No dia 9, o irmão Arlindo, esposo da Sueli, fez aniversário, prima do Roberto, e a Sueli, né? E a Sofia fez no dia 16, né, de setembro, né, irmã Simone? Fez aniversário. Setembro? Setembro. Não, agosto. Agosto. Fez no futuro o verbo. Dia 9 do irmão Arlindo também marido Sueli fez em agosto. Isso. Bom, vamos louvar. Não gostamos de proclamar o dia de aniversário daquelas pessoas que ainda vão fazer, então de setembro é no final de setembro. E agosto deveria ter sido no final de agosto, mas... Esqueci. Então vamos aqui. Peço desculpas. Então vamos cantar um corinho para os aniversariantes. Então o esposo da irmã Sueli, a nossa prima, nossa irmã. Também o Senhor esteja abençoando a cada um dos familiares da irmã Sueli, que passa por dificuldades. Ela pediu oração em favor dela no culto de senhoras e eu estou estendendo aqui. Pela Sofia? Isso. Então, pela Sofia e o culto de senhoras. Pelo culto de senhoras. Fez um ano. Mas vamos orar e louvar ao Senhor. Vamos orar e louvar ao Senhor. Ó Senhor Deus e Pai, por todos esses que estão, aqueles que não podem estar, aqueles que nos ouvem, que nos veem, que prestigiam com a presença, que nos auxiliam, nos ajudam. Nós te agradecemos, ó Pai maravilhoso, Tu és Deus Santo, Deus presente. O Senhor está neste país, o Senhor está no Brasil, o Senhor está assentado no Teu trono de glória, e os Teus olhos estão sobre todos os moradores da terra. E nós te agradecemos, porque Tu és um Deus onipotente, onipresente, onisciente, que sabe as nossas necessidades. E com certeza o Senhor tem suprido as necessidades do Teu povo. O Senhor é Deus fiel, zela por Tua palavra, e com certeza, Senhor meu Deus, toda ela se há de cumprir na vida dos Teus filhos. Nós te agradecemos, te pedimos, Pai, a Tua presença, consolando, alegrando, aquele que perdeu o ente querido, aquele que está enfermo, aquele que está doente, aquele que passa por uma dificuldade, ó Pai, consola pelo Teu Espírito Santo, alegra, conforta, ó Senhor, aquele que carece da Tua proteção, do Teu cuidado, ó Senhor, Tu és o escudo e fortaleza sempre presente. O Senhor é aquele que sara, que cura, que restaura, que renova, que restabelece. Somos testemunhas, como tem nos comentado o irmão Anderson, daquelas duas almas preciosas, Senhor meu Pai, que o Senhor com certeza tem trabalhado e tem restaurado,
e que eles possam conhecer a tua palavra e reconhecer que foi a tua mão poderosa, ainda que a medicina dissesse não, mas o Senhor não tem na sua palavra não para a enfermidade, não tem a tua palavra não para a doença, o Senhor tem a palavra sim, tudo é possível, e nós cremos e confiamos que o Senhor tem trabalhado pelas orações desses irmãos que têm orado em favor dessas duas almas. Nós te bendizemos e te louvamos também pelo lar, a família do Anderson, dos familiares do Anderson, dos familiares da Keiko, ao Júlio Caoro, Emura, sua esposa, a sua filhinha, pai que completou mais um ano de vida, o Senhor esteja abençoando o lar, a família, a igreja ali onde eles têm ido congregar, e que o Senhor também esteja abençoando aquela congregação do pastor Cusso. Ó Senhor Jesus, no nome de Cristo Jesus, nós te louvamos e te bendizemos por esta família que tem contribuído e colaborado ali naquele lugar. Assim como o irmão Nishimura, sua esposa a irmã Maria, que tem estado conosco. O Senhor esteja abençoando, guardando, protegendo e livrando, porque ele com certeza também reconhece que o Senhor é aquele que é o escudo e fortaleza presente nesta vida desse casal, na vida de cada um deles, no nome de Cristo Jesus, pelos nossos familiares que estão próximos, pelos nossos familiares que estão distantes. Nós te pedimos a tua presença, abençoando ricamente, abundantemente, ajudando na solução da dificuldade, do problema, as minhas irmãs, as minhas tias, aqueles que lá estão, Pai, que passam por dificuldades, mas abençoa a nação, a qual o Senhor ama com certeza, os irmãos que lá estão, a irmã Luzinete, seu lar, os seus familiares, a nossa nação, Senhor meu Pai, que nesse dia 7 possa ser para a honra, louvor e glória do teu santo nome, a tua presença, dando, Senhor meu Deus, a vitória por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Nós confiamos e cremos, ó Pai amado, pela irmã que não está conosco, a irmã Clarice, ao irmão Melvin, que também não pode estar conosco neste dia, mas o Senhor esteja abençoando aonde eles estiverem, abençoando a sua filhinha, a sua esposa, que estão no Brasil, e o Senhor dará, com certeza, a alegria desse coração de estarem reunidos novamente nesse lugar. No nome de Cristo Jesus, nós te louvamos, te bendizemos e te pedimos a tua presença santa. E vamos louvar ao Senhor com este pequeno corinho em japonês para os irmãos que completaram, que o Senhor concedeu que completasse mais um ano de vida. Então, o corinho tem como título Hosana. Hosana. Um, dois, três. Hosana, Hosana, Hosana takaraka ni. Hosana, Hosana, Hosana takaraka ni. Shou anata no mina ga memasu. Sambi ni mitasarete. Hosana takaraka ni. Hosana, Hosana, Hosana shu no mina o. Hosana, Hosana, Hosana shu no mina o. Home tatae yo, kokoro mitasare. Sambi ni michi afure. Hosana shu no mina o. Amém, aleluia. Amém. Hosana nas alturas, né? O Senhor, o seu nome adoramos, né? Cheio de louvor. Hosana, bendito o que vem no nome do Senhor. Amém. Vamos louvar, preencher o coração, louvando Hosana, o que vem em nome do Senhor. Amém. Amém. Então, lindo, né? Que Deus conceda mais e mais e mais muitos dias e meses e anos a esses que, pela misericórdia do Senhor também, neste mês que se passou, o Senhor concedeu mais um ano de vida. Então, mês de agosto, dia de aniversário da minha mãe. Então, se estivesse conosco, estaria fazendo 102 anos. Ela é de 1920. Mas está com o Senhor, esta é a nossa certeza.
Então, neste texto de Salmo, um dos Salmos, um salmo do livro de Salmos, o Salmo de número 90, versículos 1 e 2. Então, lembrando que Moisés começa com a palavra Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, de eternidade a eternidade. Prestar atenção a esse texto, depois eu vou comentar. Tu és Deus. Então, ele reconhece que Deus é onipotente, onipresente, onisciente, e Deus é eterno. Então, todos nós oramos. Alguns oram muito, outros oram pouco. Muitos oram mais, outros oram menos. Mas, evidentemente, todos os cristãos devem orar a Deus para poder ter um relacionamento efetivo e afetivo com o nosso Deus e Senhor. Não podemos viver sem orar. Então, já escutamos várias vezes que o Senhor tem várias formas de falar conosco, através da palavra escrita, através da palavra falada, através de outras formas, mas de ver a presença do Senhor na natureza, tantas formas de falar conosco, mas nós só temos uma forma de falar com o Senhor, é fazer o que Jesus nos deixou de exemplo, orar e buscar a presença do Senhor, aonde quer que seja. Jesus disse, entra no teu quarto, fecha a porta e ore ao Senhor. É uma forma, mas não somente esta. No nosso ir, no nosso voltar, no carro, no ônibus, aonde estiver, orar ao Senhor, para que Ele possa, em todos os momentos, nos dar o discernimento, a sabedoria e o discernimento para agir. Então, toda oração, quando formos orar ao Senhor, deve iniciar com a palavra Deus, ou a palavra Senhor, ou com a palavra Pai, como Jesus nos ensinou na sua oração modelo. Qual é a oração modelo? A oração que alguns chamam de a oração do Pai Nosso. Então, ele começa com Pai Nosso. Então, Moisés, então, a oração do Pai Nosso, todo cristão já tem de cabeça. Não há necessidade de citar esses versículos, com certeza. Então, Moisés, na sua oração do Salmo 90, não que Moisés só tivesse feito essa, nós sabemos, mas também esta oração está de acordo com a oração de Jesus, onde Moisés diz, Senhor nosso. Então, por isso que eu falei, tem que começar com a palavra Deus, Senhor ou Pai. Se começar a oração de outra forma, já não é segundo a palavra de Deus, que nós encontramos na palavra de Deus. Claro que tem outras orações, tanto de Moisés como de Daniel, de Elias, de Eliseu, de Ana, de Davi, que não começa com a palavra nem Senhor nem Deus, mas está incluída na oração. Então, se eu puder começar, vou até seguir o modelo de Jesus, eu começo com a palavra Senhor, ou Pai Nosso, ou Nosso Pai. Não se esqueça que é Pai Nosso, não é Pai meu, é nosso. Então, claro que o Pai era Pai do Senhor Jesus, porque Ele é o único e amado Filho. Mas podemos dizer Pai Nosso pelo sacrifício de Cristo Jesus. Por isso que podemos dizer Pai Nosso. Então, Senhor nosso refúgio. Então, Senhor nosso expressa a relação de Deus para conosco. Ou seja, Ele é o Senhor e que deve ser o nosso Senhor e nós os seus servos. Então, Ele é o Senhor. Um só Senhor, um só Deus, um só Espírito. Por isso que Jesus disse, a ninguém chameis Senhor,
Mas aqui nesse país todo mundo chama todo mundo de senhor, independente da idade. É um costume. E, para não ficar mal educado, nós também chamamos. Mas não é no sentido de desobedecer a palavra de Deus, não. Então, esse deve ser o nosso relacionamento, expressar essa relação de Deus para conosco. Ele é o Senhor e nós os servos. Primeiramente, já tem que estar sempre incluída na nossa oração e saber que é desta forma. Não existe ninguém que não precise se refugiar em Deus. Não há nenhum cristão que sobrevive sem o refúgio divino. Não é só na hora do aperto gritar, meu Deus, que não vai resolver nada. Não, tem que ter um relacionamento com o Senhor. Então aí sim, ele vai obter o refúgio e vai se abrigar nas mãos do Senhor. Não há nenhum cristão que sobrevive sem a proteção do Senhor. Se achar que pode, ele já está querendo se sobreviver segundo as posses dele, segundo ele mesmo. Já está errado, ele já não está dependendo do Senhor. Então dependemos da proteção do Senhor. Então quando dizemos nosso Deus, nosso Senhor, nosso Pai, nós também devemos estar confiantes na presença viva de Deus em nosso relacionamento com Ele. Não é um Senhor morto, um Senhor sem que precisa ser carregado por alguém de um lugar para outro. Não, é um relacionamento dessa presença viva com Deus, de Deus para conosco. Então, para quê? Para provar que o Senhor... Um momento. Parar ali e voltar para trás. Ui. Um momento, volta. Volta mais. Volta. Ok. Então, não, houve um pequeno... Tenho que ficar controlando aqui no Bateu a mãozinha. Uma coisa, como é que chama? No mouse. Então, o nosso relacionamento com ele, né? Devemos ter essa certeza também. E, através dessa certeza, nós podemos provar no sentido de... não é provar de colocar à prova, mas de provar no sentido de como eu provo um alimento. Então, para provar que nós temos acesso a ele, eu posso provar desse relacionamento. Então, se eu tenho um relacionamento com o Senhor, eu sou fiel a ele, ele é fiel da parte dele, ele jamais pode ser infiel. Então, desta forma, nós podemos provar da presença do Senhor, ou seja, provar que nós estamos tendo acesso a ele. Isso que significa esse provar que eu estou colocando aqui nesse momento. Então, a presença do Senhor tem estado com seus filhos desde a criação do homem. Desde que o homem foi criado, o Senhor está conosco. Por isso que Moisés escreveu de geração em geração. Até hoje e sempre vai estar presente até a volta de Jesus. Então, de geração em geração. Nós não fomos os primeiros que fomos abençoados de forma nenhuma, né? Antes de Moisés ele já sabia, e quantas gerações vieram antes de Moisés. Então, todas as gerações que vieram antes de nós, com certeza conheceram a Deus. Não estou dizendo que todas as pessoas, estou dizendo todas as gerações que vieram antes de nós, sempre algumas pessoas conheceram a Deus, presenciaram e provaram o poder de Deus. Então, presenciaram a ação do poder de Deus, que também receberam promessas de Deus, que viram as maravilhas de Deus, como nós citamos sempre no deserto, que adoraram a Deus, pessoas que oraram a Deus, que adoraram a Deus, que buscaram a Deus, que pediram a Deus e que receberam de Deus, né? E ele, recebendo de Deus, ele deu vitórias e vitórias completas. Ele não dá vitórias pela metade. Então, por esta razão, por isso podemos afirmar que Deus é o princípio de tudo. Desde a criação do homem, o Senhor está presente com a criatura que ele criou, ou o homem semelhante a ele.
Então, Deus é o princípio de tudo, ele é o nosso Deus e podemos dizer que ele é o nosso refúgio e ele permanece o mesmo de geração em geração. Amém. Ele não muda e graças ao nosso grande Deus que não muda. Não? Então, no versículo 2 ainda de Moisés, ele diz, os montes nasceram. Bom, os montes não nascem, ninguém nunca viu nenhum monte nascer. Não dá para a gente ver nenhum monte nascer. Então, essa linguagem de Moisés, isso é uma forma de dizer que um dia os montes foram criados. Então, para Deus, eles nasceram. Porque Deus, no seu infinito poder, viram esses montes surgirem, aparecerem. Nós não. Então, pelo poder da palavra, elas foram formadas e o Senhor presenciou. Então, o Senhor pode dizer que eles nasceram, mas para nós eles foram formados pelo Criador. De eternidade em eternidade, também ele fala. Então, devemos reconhecer que Deus pertence à eternidade. Então, tem duas eternidades, não podemos esquecer. A eternidade, que chamamos a eternidade que não foi criada. Deus pertence à eternidade que não foi criada. Vamos dizer assim, no passado. Então, essa eternidade que é na qual Deus sempre habitou. Essa é a eternidade, é uma eternidade. Até, então, Deus habitou de eternidade a eternidade. Por que ele escreveu de eternidade a eternidade? É a mesma? Não, por isso que são duas. A eternidade a qual Deus pertence. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O mundo é eterno? Não. Ele criou o mundo depois, só ele é eterno. Então, ele pertence a essa eternidade, vamos dizer, passada. E a qual ele sempre habitou até a eternidade, de eternidade dessa até aquela que passou a existir, que foi criada. Quem é que criou essa eternidade? Essa eternidade foi criada para nós, por Jesus. Amém. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Também versículo conhecido, não? E o principado está sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome. 2 pontos. Qual? Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então, ele é o Pai da eternidade. Então, Jesus foi quem gerou, quem deu início à nossa eternidade. Essa eternidade que ele nos garante de estar com ele. Então, essa eternidade que está prometida para nós, para os filhos de Deus, através de Cristo Jesus, porque foi ele que criou. E, claro, com certeza Deus estará participando dessa eternidade. Com certeza, é evidente. Então, no Evangelho de Jesus, escrito pelo apóstolo João, no capítulo 17, a partir do versículo 1 até o versículo 26, que apresenta uma das orações de Jesus. Então, podemos aprender com Jesus como orar devidamente, corretamente. Então, algumas passagens da Bíblia, o Senhor Jesus se utiliza da palavra rogar. O que é que significa rogar? Rogar é pedir com insistência. Não é pedir, Senhor Deus, eu te peço em nome do Senhor Jesus que o Senhor me dê aquele outro, e já muda de assunto. Não, não é dessa forma. Também não é só pedir, não. Então, rogar significa pedir com insistência, como suplicar. Como a mulher do fluxo de sangue. Então, suplicar, pedir com insistência. Quantos obstáculos? O cego, como falou a irmã Mieko. Se fosse já pedir uma vez só e os discípulos, manda essa mulher embora que ela está atrapalhando aqui a comitiva. Ó. Então, ela não desistiu. O cego também não desistiu. Então, clamava. O Senhor usa essa palavra rogar para que, na nossa oração, pedir com insistência. Não tem nada demais. Sim, mas ele sabe as nossas necessidades. Sim, mas se eu não pedir, como é que eu vou receber? Aquele que não pede, não recebe. Não está escrito assim, mas está escrito aquele que pede, recebe. Então, eu preciso pedir. No versículo 9, então eu falei do versículo 1 ao versículo 26,
No versículo 9 da oração de Jesus, ele diz: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então, devemos orar pelos salvos. Ah, mas salvo, eu sei orar pelos perdidos. Ah, só pelos perdidos? Mas pelo perdido já é dever, é obrigação. Não precisa nem perguntar, nem anunciar por aí, nem anunciar na internet. Então devemos orar pelos salvos, porque ele falou: eu rogo por ele, não rogo por aqueles do mundo, mas por aqueles que o Senhor me deste, porque são teus. Tem alguma coisa que tem de Deus que não é santo? Nada. Então devemos orar pelo salvo, pelos santos, pelos verdadeiros irmãos em Cristo, sem olhar a denominação a qual eles pertencem. Então, orar pelos salvos, pelos irmãos em Cristo de diferentes nações, diferentes nacionalidades. No versículo 10, então, deste mesmo capítulo: e todas as minhas coisas são tuas, disse Jesus, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. Então, nesta oração de Jesus, nós devemos entender que devemos ter estreita intimidade com o Senhor e fidelidade às causas da obra de Deus. Está fazendo aquele grupo está fazendo algo para a obra de Deus? Então eu tenho que ser fiel, ter fidelidade. Se posso ajudar, sim. Se não posso ajudar, não posso ajudar. Mas para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e neles, está falando de pessoas, de cristãos, e neles sou glorificado. Então devemos ajudar as pessoas, devemos trabalhar, como cantamos, trabalhar e orar na obra do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém. Então levar uma palavra de conforto e qualquer outra forma de minimizar, de tornar menor o sofrimento de alguém. Versículo 11, desculpa. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti. Pai Santo. Então ele usou esta palavra, Pai Santo. Ou seja, o nosso Deus é Pai e o nosso Deus é Santo. Se puder incluir nas vossas orações, inclui. Pai Santo é uma forma de adorar ao Senhor, de reconhecer a grandeza dele. Há um Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós, como nós somos. Desculpa, novamente. Você falou para eles que você está no trecho bíblico de João 17? Isso. Você falou. João 17. Volta um pouquinho para trás. Desculpa. Hoje está triste. Volta. Pronto. Desculpa. João 17, sim. 17, do 1 ao 26. Que ele está falando. Isso. Então, estamos no versículo 11. Então, devemos orar, evidentemente, pela proteção do Senhor para com outros irmãos. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste. Quem são aqueles que o Senhor deu? Se o Senhor deu, como eu já disse, ou seja, o Pai concedeu o arrependimento e essas pessoas, então, se achegaram a Cristo Jesus. Esse é que ele está se referindo. Então, devemos orar pela proteção do Senhor para com outros irmãos, para que eles, recebendo as bênçãos do Senhor, tenham a alegria de Cristo em saber que somos um no Senhor. Então, eu oro pela irmã que está ausente, que não está no momento, e ela, sabendo que existem pessoas que oram por ela, ela não se sente sozinha. Ela sabe que pertence a um corpo do qual o cabeça é Cristo. Então, para que essas pessoas, recebendo as bênçãos do Senhor, tenham a alegria de Cristo. Não é a alegria deste mundo, mas a alegria de Cristo em saber que não está sozinha, que somos um no Senhor. Amém. Que é o que diz este versículo.
No versículo 19, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Então devemos também nos santificar em favor dos irmãos, para que eles sejam santificados pela palavra. Então, uma forma de estarmos ajudando o nosso irmão e de estarmos orando corretamente. Aliás, a palavra de Deus nos diz, sem santificação, ninguém verá a Deus. E se não verá a Deus, não vai morar no céu, vai morar em outro lugar. Não vou falar onde é. Só tem 2. Então, na terra é que não vai ficar. Devemos também, então, nos santificar, porque Jesus disse, ele se santifica. Bom, ele é santo, mas ele estava no corpo de homem, no corpo presente. Não se esquecendo disso, que ele se esvaziou de tudo aquilo que ele tinha no céu e veio semelhante aos homens. Por isso que ele se utiliza desta palavra. No versículo 20, e não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Okay? Então devemos orar a Deus por todos aqueles que ainda não creram, né? Mas que através da palavra de Deus pregada por alguém, por nós, possam crer em Jesus e assim obter a salvação. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Esses somos nós, no futuro. Então devemos orar. Eu sei que alguém sempre orou por mim. Bom, e que oram ainda em nosso favor. Tem irmãos que oram em nosso favor. Então devemos rogar a Deus por todos aqueles que ainda não creram, mas que, através da palavra de Deus, pregada por nós, possam crer em Jesus e assim obter a salvação. E no último versículo 26, e eu lhes fiz conhecer o teu nome. Então o Senhor Jesus fez conhecer o nome do Senhor. E lhe farei conhecer mais. Vai continuar trabalhando para a obra do Senhor. Para que o amor com que me tens amado esteja neles. O amor de Deus esteja em nós. E eu neles esteja. Não só temos essa certeza do amor de Deus, mas a presença de Jesus. E eu neles esteja, é o que ele está orando. Então é a presença do Espírito Santo. Então devemos orar, proclamar e fazer o nome do Senhor conhecido, para que o Senhor Jesus, pelo seu Espírito Santo, nos dê a certeza de que podemos desfrutar do amor dos irmãos e do amor do Pai, e o Senhor esteja habitando em nós eternamente. Então devemos orar, proclamar, que este versículo nos incentiva a tornar o nome do Senhor conhecido às outras pessoas, para que o Senhor Jesus, pelo seu Espírito Santo, nos dê essa certeza para nós e para aqueles também que vão ouvir a palavra do Senhor, de que podemos desfrutar do amor dos irmãos e, com certeza, do amor do Pai e do Filho e do Senhor Jesus, e que Ele esteja habitando em nós plenamente. Então, uma forma de, evidentemente, orar ao Senhor é a melhor forma, é essa que o Senhor Jesus tem nos apresentado. Claro que Paulo também orou ao Senhor e podemos aprender muito. Pedro, Tiago, João, Paulo, Mateus, Marcos, Lucas e João, os evangelhos registram que o Senhor Jesus sempre orou e que, com certeza, as suas orações, as orações também dos irmãos, vão chegar ao trono do Senhor, e o Senhor, amém, pela sua infinita misericórdia, pode nos atender. Amém. Peço a desculpa, o perdão dos irmãos, que ainda fico meio atrapalhado com 3 mouse aqui que eu tenho que tomar conta. Então, de vez em quando eu faço alguma coisa que não é adequada e a imagem aqui do computador desaparece e eu tenho que ir lá ali na frente e restaurar novamente. Que o Senhor, os irmãos nos perdoem, mas, né, mais uma vez, relembrando
como disse a irmã Mieko agora, no próximo domingo, querendo Deus, a Santa Ceia do Senhor. Amém. Vamos orar e agradeço a presença de vocês que com paciência têm estado conosco em mais estes minutos. Ó Deus soberano, nosso Deus e nosso Pai, Tu és aquele que sabe e conhece o nosso coração, que a nossa oração de cada dia, de cada momento, possa chegar até o Teu trono e o Senhor responder segundo o Teu querer e a Tua vontade justa, santa e soberana, no momento por Ti determinado, ainda que devemos esperar, como muitos dos Teus profetas esperaram, ó Senhor, devemos esperar com confiança e pacientes no Senhor, aguardando a vinda de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, para que a nossa oração, ó Senhor, sempre chegue a Ti, que possamos utilizar o nosso entendimento, o nosso conhecimento, mas acima de tudo, pelo Teu Espírito Santo que nos habita, sem o qual não podemos agradar ao Senhor. Que a nossa oração seja sempre e sempre na presença do Teu Espírito Santo, que nos ensina, que nos concede, Senhor meu Pai, esse discernimento para buscar a Tua presença corretamente. Agradeço no nome de Cristo Jesus por todas essas almas que têm estado conosco, que continuem e permaneçam na Tua presença, agradecidos no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. E o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação no Espírito Santo permaneçam com todos nós desde agora e para sempre. E nós dizemos, amém, Senhor Jesus. Senhor. Possamos estar reunidos com alegria no coração no próximo domingo, querendo Deus. Deus vos abençoe e guarde e desculpem as nossas falhas. No nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém.